Amém. Amém, amados. Agradeço aqui a equipe de louvor, a vida do pastor Paulo da igreja. Quero convidar você, amado, em nome de Jesus, a abrir a palavra do Senhor lá em Filipenses. Fiz uma pergunta aqui para o pastor, né, se ele tinha dado uma espiadinha no meu esboço. Ele falou que não, né? Esse é o tema que Deus colocou no meu coração, de nós falarmos nesse mês, né, que no último dia 3 comemoramos 4 anos. Nós vamos aqui relembrar algumas coisas. E se eu me emocionar aqui, não liguem, tá bom? Quando eu recebi o convite, a primeira menção que veio à minha mente de um tema, atitudes de uma igreja missionária. E pedindo a Deus textos bíblicos, ou um texto bíblico. É inevitável não pensarmos em Filipenses capítulo 4, versos de 10 a 20. Não, é inevitável não pensarmos na Igreja Batista Videira sem esse tema. Nós vamos ver alguns aqui. E é interessante que a Bíblia, ela narra a nossa história aqui na Terra. Se você quer falar sobre o perdão, a Bíblia narra Deus lhe concede e o perdão que Deus deseja que eu e você conceda às pessoas. A Bíblia narra a nossa história do amor, o amor puro, verdadeiro, genuíno. É óbvio que nós não alcançaremos o amor genuíno de Jesus, mas a Bíblia nos ensina que devemos amar. A Bíblia é repleta de todos os assuntos que você imagina. Às vezes a gente vê notícias na televisão, nos jornais, sobre cientistas falando coisas e mais coisas. E muitas vezes dentro de mim eu falo, Senhor, eu já sabia. Eu já sabia. Sabia como? Sabia por Jesus. A história dessa igreja nesse lugar, o Senhor já sabia. A nossa vida, eu quero começar essa mensagem dizendo na área missionária, na área qualquer relacionada à igreja, a sua vida, não há nada que é a coincidência. Não há nada que tenha coincidência. Se alguém quiser incentivar a você a acreditar nisso, em nome de Jesus, não acredite. O pastor já falou um texto aqui, ele falando, eu lembro do versículo quando fala que até os cabelos da nossa cabeça são contados quando caem. A nossa vida, ela tem uma direção, ela tem um dono. E falando de missões e qualquer outro assunto aqui da igreja, nada será coincidência. A história que nós vimos aqui, né, pastor? O pastor chegou nesse lugar, nós vimos as fotos, né, e é impressionante olhar para esse lugar, se encantar com esse lugar e fazer um paralelo daquela situação. Muitos vão dizer, isso aqui é uma coincidência. E eu vou usar uma frase de um irmão aqui. Esse projeto que está aqui nasceu no coração de Deus e nasceu no coração dos irmãos que aqui fizeram. Não é coincidência. Vamos ler o texto? Na minha tradução NVI, nós sabemos que esses títulos, né, escrito capítulo, na minha tradução aqui, NVI, do verso 10 a 20, Paulo fala sobre os agradecimentos das ofertas que ele recebeu da igreja de Filipe. Nós sabemos que essas partes não são inspiradas. Tá bom? Se você talvez ache que isso aí foi inspirado, não foi inspirado. Ali quando se fez, né, a confecção da Bíblia, né, desse formato dessa Bíblia, foi colocado isso para facilitar. Como nós sabemos, a divisão da Bíblia, né?
para facilitar o nosso aprendizado e assim por diante. Então, a palavra de Deus diz assim, verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Algumas traduções vão dizer cuidado. Cuidado, que se vocês renovaram comigo. De fato, vocês já se interessaram, mas não tinham oportunidades para demonstrá-la. Não estou aqui dizendo que esteja necessitado de qualquer coisa, mas aprendi a me adaptar a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Aí é um versículo que é um dos versículos também mais lidos. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar, a receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Mas não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e tenho mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito donativos que vocês enviaram. Eu quero destacar essa parte. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Senhor, Tu sabes, Senhor, todas as vezes que falo do Senhor, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, seja em uma escola dominical, num culto de quarta-feira, num culto como este, o meu compromisso, Senhor, que eu faço primeiramente ao Senhor, de pregar somente a Tua palavra, Senhor. As minhas palavras aqui não têm importância nenhuma, se elas não tiverem consonância, em sintonia com o Espírito Santo de Deus, que vive, que nos move e que nos dá a iluminação de entendermos a Tua bendita e santíssima palavra, Senhor. Deus, tire de mim qualquer coisa que não seja do Senhor. Nada que eu, desde o começo aqui até o término dessa mensagem, que somente o Espírito Santo do Senhor me conduza da forma que eu estive orando desde quando comecei a pensar, e a estudar e orar, para falar aqui, meus irmãos, Senhor. E eu peço, Senhor, a ajuda do Senhor. O objetivo que o Senhor trouxe a cada um de nós aqui, para louvarmos, ouvirmos a Tua palavra, que se concretize, Senhor, por meio do sangue de Jesus nessa noite, Senhor. É a oração que nós te pedimos e agradecidos somos no nome de Jesus. Amém. Amados, atitude de uma igreja missionária. Aqui eu coloquei a foto da igreja, coloquei a nossa base do nosso estudo. Eu gostaria de começar pensando, orando, como eu mencionei agora. Se o apóstolo Paulo pudesse estar aqui, ele pudesse aqui, humanamente, como nós, ele falaria, ele traria muitos elogios para nós, Igreja Videira. Nós estamos vivendo
contramão, o Evangelho está se vivendo a contramão daquilo que nós estamos vivendo aqui 4 anos. Para alguns aqui que estão nos visitando, alguns que são novos, eu tive o privilégio de estar aqui eu creio que no primeiro domingo de fevereiro. Mas essa história, ela começou muito antes. Quando eu cheguei aqui, eu falei que eu ia mencionar o nome dessa pessoa aqui. Eu estava pastoreando uma igreja e orando a Deus já há 2 anos sobre a minha saída ali. E o irmão Gilmar, ele falava de missões ali para nós, quando a gente acabava de almoçar na igreja, no trabalho, lembra, irmão? Esse irmão falava de uma forma grandiosa, poderosa, falando sobre missões ali para nós. Eu tinha um colega de trabalho, tenho um colega de trabalho, nós saímos dali comentando, falando da motivação, da alegria, do entusiasmo do irmão Gilmar. Que nós não podíamos aglomerar, então a gente pegava ali a nossa alimentação, cada um ficava num cantinho, né, porque não poderia ficarmos fechados. O irmão Gilmar falava, e dentro do meu coração eu falava: Senhor, se eu sair de lá, eu peço que a minha família confirme estar nesta igreja. Por que eu falo isso, queridos? A igreja que não tiver uma visão missionária é uma igreja fracassada. Isso eu aprendi com o pastor Everaldo. A igreja que não tem uma visão missionária, ela, podemos dizer assim, qual o objetivo dela? Qual o objetivo dela? Meu pai foi um missionário, minha mãe foi um missionário que falou de Jesus para mim. Comentando com o pastor Edmilson hoje, a irmã Delice, a irmã Sebastiana, a irmã Delice foram pessoas que me conduziram nas EBDs, quando eu, a idadinha do Samuelzinho, né, bonitinho, né, com toda esse cultuar a Deus que é maravilhoso. E essas irmãs, elas foram pessoas importantes para mim. Ou seja, desde lá aprendi sobre missões. E se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele falaria isso, pastor. Ele chegaria no pastor Paulo e falaria assim: essa igreja é uma igreja missionária. Nós vamos entender por quê. Então a vida do irmão Gilmar já estava sendo um instrumento de Deus para que eu estivesse aqui. Isso eu falo para a glória de Deus, não para a glória do irmão, para a minha glória, para a glória de ninguém, mas somente para a glória de Deus. Porque Deus estava orando por estar em outras 2 igrejas, e eu coloquei diante de Deus: Deus, eu gostaria de estar nesta igreja, porque esta igreja é uma igreja missionária. Nós vamos entender isso. E aí quando a minha família vem aqui, basicamente, o nosso carro ia flutuando embora. E a minha família falou: é ali que eu gostaria de estar. É nesse lugar que eu gostaria de cultuar a Deus. Eu vou levar esse título para a minha vida toda. A visão que eu tenho dessa igreja. O sentimento que eu tenho dessa igreja. Por isso que eu falei que eu ia pregar diante desse texto. Vendo e motivando você que nós continuemos. Continuemos. Os dias estão aí. Eu não preciso falar para você. Você está vendo. Nós estamos vendo. Será momentos com muita dificuldade. Mas nós precisamos avançar. O reino de Deus, queridos, uma frase que eu aprendi com um pastor na teológica, ele diz: a obra missionária só pode parar quando Jesus voltar. A obra missionária só pode parar quando Jesus voltar. Não tem outra fórmula para missões, não tem outra fórmula para uma igreja missionária, uma igreja que deseja fazer a vontade de Deus. Aqui nós estamos falando um departamento da igreja, mas nós temos visto que a igreja... Aqui, irmãos, nós poderíamos mencionar várias situações. É um louvor que louva a Deus. Letras aqui e glorificam a Deus. Zelo, né, pastor? Zelo e tantas outras coisas. Mas nós vamos falar de missões.
Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, capítulo 16. Eu não vou falar, mas o contexto aqui desta igreja foi Paulo na segunda viagem missionária ali na Europa. Ele institui essa igreja, e essa igreja ela é constituída. Depois você pode, eu gostaria de mencionar o versículo 16 de Atos 16. Essa igreja aí, ela é formada do carcereiro, a sua família, de Lídia. E o verso que nós lemos aqui no capítulo 17 de Atos, a Bíblia relata dessa igreja que o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses. E aqui nós vamos perceber a conversão de Lídia em Filipos. Aqui nós vamos ver Paulo e Silas na prisão. Há uma pessoa aqui que a Bíblia relata que ela estava endemoniada, estava dando muito lucro para as pessoas. E o apóstolo Paulo, nessa segunda viagem missionária ali, ele cessa isso, essa pessoa ela se converte, ela tem uma vida sob a direção de Deus e ela se inclui aqui nesta igreja. Ou seja, amados, Paulo fazendo missões. E nós vamos perceber no decorrer do contexto dessa mensagem, esta igreja, ela foi uma igreja essencial para a vida do apóstolo Paulo. Se você que já fez um estudo aprofundado desse capítulo de Filipenses, nós sabemos que o contexto dele é um contexto de muitas dificuldades para o nosso amado apóstolo Paulo. Mas é uma das cartas que Paulo fala mais de alegria nas cartas que ele escreveu. E quando ele fala dessa alegria, essa alegria ela está pautada em Jesus Cristo. Você pode estar numa situação que for, mas nós somos alegres, temos paz, porque nós estamos firmados em Jesus. Queridos, eu tenho dito para as pessoas nesse tempo de pandemia, a nossa alegria, ela deve continuar firmada em Jesus. Deus não perdeu o controle da nação. Deus não perdeu o controle do mundo. O que nós temos visto e veremos muito mais são coisas que estão relatadas na Bíblia. Mas cabe a nós, especificamente falando, não perdemos o foco de missões. Há uma frase que eu achei muito interessante. Não é o que se enfrenta ou que vivencia do lado de fora ou do lado de dentro, ou aquilo que nós carregamos dentro ou fora de nós, que vai determinar alguma coisa propriamente dito. Mas o que vai determinar tudo isso é se nós estamos firmados em Jesus. A primeira lição que eu gostaria de trazer para nós pensando a atitude de uma igreja missionária, ela cuida do missionário. Você que é membro da Igreja Batista Videira, vocês têm 3 anos e pouco a mais de vivência do que eu aqui. Olhando o histórico da igreja, pastor, olhando relatos, os testemunhos das pessoas, começando lá do irmão Gilmar, é óbvio, de Deus, do irmão Gilmar. Eu vejo isso. Ela cuida do missionário. A igreja cuida do missionário. E o apóstolo Paulo aqui, ele faz menção do interesse, desse renovar do cuidado da igreja com ele. Então, amados, o que nós veremos aqui é uma relação desse cuidado. Esse cuidado engloba muitas coisas. E nós, como igreja, precisamos estar atentos. Por isso, quando eu falo, nós não podemos perder o foco.
Eu costumo dizer que o foco quando a gente vai perder esse foco, é quando nós ouvirmos o som das trombetas, a volta de Jesus. Aí nós deveremos estar com os corações alegres. Fizemos aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Amados, por isso, eu tenho um folheto aqui, mas você conhece. Nós não devemos continuar, não devemos perder o foco de entregar um folheto. Vivemos numa facilidade enorme de estar contactando pessoas durante o nosso dia. Você necessariamente, se não tiver oportunidade, é você só pedir licença e fazer uma entrega. Nós precisamos continuar avançando em missões, porque nós, como igreja, nós faremos, e nós como videira faremos e continuaremos a fazer, cuidando do missionário. Se o apóstolo Paulo escrevesse uma história nossa aqui, ele falaria isso. A Igreja Batista Videira tem cuidado de mim. O cuidado, amados, esse cuidado, nós precisamos entender que ela engloba um monte de coisas. Engloba um monte de coisas. Mas a primeira coisa é aquela palavrinha lá, ó, atitude. Para nós cuidarmos dos nossos missionários, nós precisamos ter atitude. Eu falei aqui na vigília sexta-feira, não existe uma fórmula mágica, né, dando conselhos aqui para alguém que pediu sabedoria. Não existe uma fórmula mágica sobre a atitude de nós buscarmos a Deus em oração, leitura da palavra de Deus. Não tem fórmula mágica. Eu não consigo fazer aquilo que você necessita fazer. A obra missionária é um ajuntamento de pessoas. Se eu fizesse uma pergunta para o pastor aqui, pastor, o senhor consegue fazer missões sozinho? Eu consigo fazer sozinho. Pastor Vantuil consegue fazer sozinho? Os líderes conseguem fazer sozinhos? Não. Por isso que Jesus é lindo. Ele começa com ele, com 12, 70 e a grande comissão. Por isso, amados, eu gostaria que você gravasse essa frase. Missões só termina quando Jesus voltar. É óbvio que os outros departamentos também, mas missões, ela só pode parar quando Jesus voltar. A primeira lição que eu gostaria de deixar, ela cuida do missionário. Ela cuida. Cuidar, nós temos a sensibilidade de, ao recebermos notícias, dermos passos até ela, mesmo que ela às vezes não saiba. A gente se antecipar. E nós sabemos que hoje o mundo globalizado que é, as informações que são rápidas, esse cuidado ele vai se tornar mais fácil. Uma outra lição que eu gostaria de trazer para nós, e aí foi aquilo que o pastor já deu uma ajudinha para nós aqui, pastor. Ela cuida, ela sustenta financeiramente. O texto aqui nos fala, está mencionado os versos que nós lemos. Paulo ele menciona que a igreja sustentou. A igreja não deixou faltar nada. E nós vamos perceber aqui que essa igreja, ela não era uma mega igreja. Não era uma igreja de tantos recursos. Mas ela faz o quê? Ela sustenta financeiramente. Só o pastor de Mills que não pode responder, mas nós ouvimos aqui, né? Quanto foi investido em missões? Quanto foi? Eu não gosto de falar valores, mas foi mais de 210 mil. Em 4 anos. Em 4 anos. 2 anos de pandemia. Ela sustentou financeiramente. Está faltando algumas coisas aí, pastor. Percebe, irmãos? Percebe que a minha oração naquela época,
Uma igreja pequena como a nossa, os valores que eu não gostaria de repetir. Olha a abrangência. Olha a abrangência. E eu falo para os irmãos em experiência própria. Poucos anos, poucos meses que aqui estou. A Igreja Videira tem cuidado e tem sustentado financeiramente. Está dando para ler aí? Vamos ler agora, nós vamos gravar. Vamos lá? Vou começar ali, ó. Não sei porque o pastor me colocou ali, mas né, tinha que ser o pastor Vantuil, né, pastor? É por chegada, pastor. Né? Vamos lá. Vamos repetir juntos? Pastor Isaac e Alessandra Hortolândia. Vamos lá, juntos. É para os irmãos participarem. Vamos lá, juntos. Isaac, Alessandra, Hortolândia. Pastor Vantuil, irmã Dinéia, Hortolândia. Missionário Geraldo, Silvana, Ribeirão Branco. Pedro e Antônia, Índia, Bangladesh, Nepal, Afeganistão. Missionários James e Violeta, Amazônia Peruana. Missionários Silas e Isabel, Espanha e Marrocos. Rafael, né, que é o Rafael Mapa, Isabel, Moçambique, Tanzânia, África do Sul e Zimbábue. E o pastor Eliasibe, Daniela, Lima, Peru. E agora 5 ou 6 cidades aqui na região Vale do Ribeira, até o norte, né, como o pastor falou, do Paraná, e se Deus permitir, em Portugal. Esses 2 pontos, Jesus falaria, Jesus tem falado para vocês. Eu, como na autoridade do Senhor Jesus, eu falo para vocês, vocês têm cuidado. Vocês têm sustentado esses irmãos. E eu creio, amados, daqui uns dias, não serão 13, né? Serão 14, serão 15. Ou seja, missões só deve parar. A obra missionária só deve parar quando Jesus voltar. Ore. Olha quantas pessoas você pode orar todos os dias. Nós temos orado todos os dias. Está aí o nome deles. E ali, Missões Videiras, semeando pelo mundo. Nós semeamos aqui e semeamos o mundo. Deus é tão fantástico no seu plano que Ele fala assim, olha, aqueles que não podem, contribuem. Aqueles que não podem, orem. Aqueles que não podem, ofertem. Aqueles que não podem, pode ir lá no semáforo, pode ir na padaria, pode ir no posto de gasolina, entregar um folheto e falar de Jesus. Eu gostaria de deixar um exercício para você. Quando você for dormir, feche seus olhos. Imagine você indo para o inferno. Qual é a sua sensação? A sensação que você e eu nós tivermos é aquela sensação das pessoas que estão indo. Irmãos, a Bíblia deixa claro que naquele momento não haverá outra oportunidade. A oportunidade hoje é você falar, Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Hoje é uma noite que você pode falar assim, Senhor, eu reconheço que eu sou um fruto de uma obra missionária. Nós estamos falando aqui de um ministério específico, mas missões é aquilo que nós fazemos todos os dias. Por isso, quando aquele cartaz ali fala, você quando sai para ali, daquela porta, você está indo para o campo, o campo missionário é o mundo. Talvez daqui a um tempo faremos aqui desafios, convites de Deus para as pessoas, e crianças, jovens vão falar, olha, eu quero ir para o campo missionário, vão sair para aquelas portas, vão se juntar com esse povo aqui. Ó. Esse povo abençoado, que a videira tem cuidado e a videira tem sustentado.
Amados, não deixe de orar. Não deixe de orar por esses amados irmãos. Muitos deles, eu posso dizer que eu e o pastor Vantuil, nós somos privilegiados, né, pastor? As nossas dificuldades aqui, orando essa semana, por esses missionários, especificamente para trazer essa mensagem aqui, eu fico imaginando a dificuldade nossa é muito menor. Mas desses homens são muito, muito maiores, mas o Senhor tem sustentado. Uma outra lição, uma terceira lição, que nós olhamos aqui no texto, é uma parceria que a igreja de Filipos tinha com o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, as coisas que mais Deus fez, ensinou, foram parcerias. Deus, quando cria todas as coisas, Ele não cria para si aquelas coisas, mas Ele coloca o homem. E no decorrer da história bíblica, da história cristã, nós sabemos que a nossa vida é feita de parcerias. Há quem diga quem foi o apóstolo Paulo sem Silas, João Marcos. Há quem diga quem sou eu sem a minha esposa, Alessandra. Há quem diga quem sou eu sem as pessoas que na minha vida me ensinaram, me mostraram o caminho, mostraram a verdade. A nossa vida é repleta de parcerias. O pastor mencionou aqui, se Deus quiser, semana que vem nós teremos grandes notícias, mas é movido de parcerias. Nós precisamos continuar motivados, incentivando, fazendo a obra missionária, porque Deus vai mostrar para nós muito mais parcerias. Muito mais parcerias. Então, ou seja, versículo 15 e 16, Paulo expressa que os irmãos de Filipos tinham uma parceria com ele. Amados, a nossa vida, quando você entra no mundo corporativo, muitos treinamentos que a gente vê ali, um deles eu tive no meu trabalho, não sei quantos fizeram, o Kaizen 0. Aí começa do zero, tem muitos Kaizen. Ele fala que na nossa vida, nós precisamos de parcerias. Quem sou eu sem a Alessandra? Se eu não fosse eu e a Alessandra, ou alguém que Deus colocasse no meu caminho, eu não teria a Letícia, aquela menina linda. Não teria a Larissa, uma outra filha linda. E assim por diante. Quem seria eu neste lugar se as pessoas não me abraçassem quando eu cheguei aqui? A vida é parcerias. Ou seja, quando nós olhamos para a vida de Paulo, quando eu olho para a videira, eu vejo uma igreja parceira dos missionários. Eu me emociono, eu fico extasiado em ver a motivação, a parceria que a Igreja Batista Videira tem com os missionários. Isso eu vejo. Quando eu entro no Facebook, leio a história, vejo os relatos, eu vejo essa parceria. É uma parceria que não falha. É uma parceria que está lá. Ó. E o Deus dessa parceria não deixa faltar recursos. Deus não deixa faltar os recursos. Já ouvimos relatos aqui nos cultos administrativos que muitas vezes as ofertas são mandadas antes. Ou seja, é nós aqui. É nós. Abraçando essa parceria, cuidando dos missionários, fazendo essa obra que é tão linda, que precisa ser feita por mim e por você. O Senhor nos convida a fazer. Irmãos, quando a gente pensa nessa parceria, os irmãos entendem o que eu estou falando. Nada no mundo corporativo não vai para frente sem uma parceria. Então, os irmãos entendem o que eu estou falando. E a igreja, ela tem a coisa mais importante, Deus à frente. Deus cuidando, Deus mandando os recursos, Deus mandando
faça um projeto aqui, realiza um projeto ali, melhora um projeto aqui, vá para Portugal, vá para o Vale do Ribeira, uma parte do Paraná. E eu creio que tem mais, pastor. Por quê? Por causa daquela frase lá. Atitudes de uma igreja missionária, a videira tem. Parceria. Parceria. Uma das coisas que eu incentivo a você, essa parceria, continue essa parceria de oração. Eu tenho um testemunho de uma mãe que o filho dela estava lá na Índia. Pegaram ele lá, fizeram ele ajoelhar e queria fazer maldades com ele. E a mãe aqui, eu acho que no Butantã, em São Paulo. Ela sentiu um desejo enorme de orar a Deus, não é coincidência. Esse testemunho está no site da Junta de Missões Mundiais. A mãe parou o que estava fazendo, começou a orar a Deus. O Senhor está colocando no meu coração o sentimento de orar pelo meu filho. Não sei o que está acontecendo, mas eu vou orar pelo meu filho. E lá do outro lado, aí passou aquele momento turbulento, ele liga para a mãe e fala: mãe, tudo bem aí, mãe? Tudo. Eu quero dizer à senhora que eu passei um momento difícil aqui, mas está tudo bem. A mãe disse: eu sei. Aí ele fala: mas como a senhora sabe? Eu já sei. Eu creio que nesse momento de dificuldade que você estava passando, Deus me convidou a orar. Parceria. Parceria. E essa igreja tem essa parceria. Por isso que aqui estou falando, colocando diante dos irmãos, esse sentimento que Deus colocou no meu coração. Uma penúltima lição. Versículo 18 diz que Paulo ele menciona que as ofertas que chegavam a ele eram como forma de sacrifício vivo a Deus. Aqui, irmãos, desculpa a expressão que eu vou dizer, aqui nós não pegamos aquilo que sobra e levamos para o missionário, né, irmão Gilmar? Aqui nós pegamos o ato de amor que cada um de nós tem de vir aqui, entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, e essas ofertas são enviadas ao campo missionário. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, e eu fico tão maravilhado com esse texto, nas circunstâncias que ele estava. Ele podia reclamar da prisão que ele estava, a situação que ele estava, o momento difícil que ele estava vivendo. Mas ele digita essa carta, elogiando, agradecendo. Como é gostoso aprender sobre Paulo e sobre a palavra de Deus. Muitas vezes eu e você, nós temos a oportunidade de falar palavras abençoadoras às pessoas, mas muitas vezes nós murmuramos. Murmuramos. Mas essa igreja, a Igreja Batista Videira, a igreja de Filipos, é uma igreja que envia ofertas como sacrifício vivo a Deus. Eu vejo isso nessa igreja. Desde quando eu comecei a conhecer a história pelo Gilmar. A motivação, a alegria, o sentimento. As palavras do irmão Gilmar eram palavras que não eram um tropeço. A gente poderia investir em tantas outras coisas aqui na igreja. Mas ele falou uma palavra lá, que a igreja era fiel com os missionários. E isso é um sacrifício vivo a Deus. Por isso, amados, eu tenho feito isso aos últimos anos. Ao cultuar a Deus, como o irmão Wagner mencionou aqui, eu tenho feito isso, deixar os problemas ali no carro. Isso é você ofertar, isso é o sentimento de Paulo. Essas ofertas elas chegaram a ele como ofertas de sacrifício vivo a Deus. Nós já ouvimos a história da igreja. Quantos
valores nós investimos em missões. Paralisou aqui a construção, pastor? Paralisou alguns projetos da igreja por esse envio que nós, como igreja, realizamos? Não. Porque Deus Ele está vendo. Deus Ele está vendo o sacrifício, esse aroma suave, essa forma que nós cultuamos a Deus. E nós temos visto isso aqui. Os recursos são canalizados primeiramente para missões, para os gastos da igreja. E com certeza nós continuaremos investindo, enviando essas ofertas como sacrifício ao Deus vivo. E nós precisamos continuarmos. Se o apóstolo Paulo tivesse aqui, ele falaria isso. Eu amo a Igreja Batista Videira, porque é uma igreja que oferta em aroma suave e sacrifício ao Deus vivo. Continue, irmãos. Que eu continue. Continuar pensando nas ofertas que nós enviarmos. Talvez alguns desafios serão maiores, mas não serão maiores para o nosso Deus. Nós estudamos aqui pela manhã o questionamento, né, pastor? Mas isso é impossível. Para Deus não. Para Deus não. Para Deus não foi impossível salvar Daniel da cova dos leões. Para Deus não foi impossível gerar em Sara um filho na velhice. No que nós aprendemos hoje pela manhã. O mar vermelho, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada. Então nós temos desafios aí pela frente. E que nós continuemos a ter essas ofertas em sacrifício a Deus, ao Deus vivo. Eu quero aqui, em último lugar, Paulo expressa um sentimento que essa igreja, no contexto, era uma igreja que não era, podemos dizer, rica. Era uma igreja que ela não tinha muitas posses. E eu quero dizer aqui para você, amado, em nome de Jesus, o que Deus está vendo em nós é a nossa fidelidade. Como no slide anterior, não adianta nós mandarmos 1 milhão, e se for 1 milhão, que seja uma coisa penosa. Vamos enviar, poderíamos ficarmos questionando outras coisas, e louvo a Deus que nessa igreja nunca vi. Vamos priorizar missões e Deus vai mandar os recursos. Eu fiquei assustado, viu, pastor? É confissão de muitas coisas aqui. Eu fiquei assustado quando entrei no grupo da igreja. É uma bênção aqui, é uma bênção ali, é uma bênção aqui. E o pastor só falava assim: a videira não está parando, a videira não está parada. É uma bênção aqui, é uma bênção aqui. E nós enviamos recursos. Além disso, as entradas da igreja, tiramos 10% ainda para enviar mais recursos. Ou seja, somos ricos, pastor. Mas nós estamos enviando as ofertas. Paulo expressa isso. Quando eu pedi a Deus para falar desse assunto, eu olho para esse texto, eu me enxergo aqui dentro desse texto como Igreja Batista Videira. Uma igreja que tem todas essas atitudes. Todas essas atitudes. E eu quero terminar dizendo a você: a maior atitude que Deus quer da videira, fora essa que nós falamos, na minha conclusão é mostrar um Jesus Salvador. Talvez você, ao longo da sua vida, você enxergou, foi ensinado que a cruz não está vazia.
Talvez ensinou para você que um Jesus ou um Deus mudou, precisa ser renovado, precisa ser atualizado. Mas eu quero dizer para você, essa minha conclusão, uma atitude que a Igreja Batista Videira tem, é falar para você que Jesus é o Salvador da sua vida. A preocupação da igreja aqui é você adentrar esse lugar aqui, conhecer mais de Jesus, saber mais de Jesus. E como o versículo fala para mim e para você, as demais coisas serão acrescentadas. A atitude dessa igreja, nos 3 anos e poucos que eu não participei, mas conversando e perguntando, e mais o período que aqui estou, é uma igreja que tem uma atitude de mostrar todos os cultos que aqui estive, todos. A igreja teve uma atitude de mostrar Jesus como Salvador. Um Jesus que quer te tirar do lamaçal do pecado, quer te levar você a lugares, como a Bíblia fala, lugares celestes, maravilhosos. Não para a sua glória, não para a minha glória, é para nos mostrarmos que a nossa vida aqui é um tempo pequeno de passagem, que temos uma eternidade pela frente. Se você ainda nessa noite não tem a certeza da sua salvação, a atitude da igreja Batista Videira é te fazer uma pergunta. Você tem convicção? Você tem certeza que Jesus mora no seu coração? Você tem certeza que no momento que você convidou Jesus a morar no seu coração, muitas coisas que você fazia não o faz? Essa é uma atitude da Igreja Batista Videira. Como nós temos dito aqui, eu não vou repetir novamente, nós temos dito aqui, nas questões de pastores, nas questões de dinheiro, nada disso. Nós somos uma igreja que temos a atitude de mostrar para você Jesus Salvador. Jesus Salvador. Então o Espírito Santo de Deus convida você a fazer uma breve oração. E eu quero convidar você a fechar seus olhos. Não quero aqui ser uma pessoa que vai usar de sensacionalismo, não vou. Eu vou usar aqui aquilo que Deus me deste como autoridade de falar mediante a palavra dEle. Mediante a palavra dEle. Porque Zaqueu era um cobrador de impostos, a palavra de Deus, a palavra de Jesus o salvou. A palavra de Deus me salvou. E assim por diante. A pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite, se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza se Jesus voltar hoje, aonde você vai estar? Aqui o pastor Isaac, que não garante nada a você, mas mediante a autoridade da palavra de Deus, eu digo a você que a palavra de Deus garante que se você reconhecer Jesus Cristo nessa noite, como o único e suficiente Salvador, esse encontro vai acontecer na sua vida hoje. Na minha conclusão, é a última atitude que a Igreja Batista Videira tem. Todos os cultos, é levar você a pensar nesse encontro. Mencionei aqui Zaqueu, quando teve encontro com Jesus, a Bíblia fala que transbordou a alegria de Zaqueu. Quando nós encontramos com Jesus, nós estamos num estado talvez de tanta angústia. E você vai chegar a dizer assim, mas estou num momento tão difícil, mas eu estou sentindo uma paz tão grande, uma alegria tão grande. Essa alegria, só Jesus preenche. Só Jesus preenche. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para você. A igreja está orando.
nessa última atitude que a Igreja Batista Videira tem com aqueles que aqui se achegam. Todos os cultos à noite, temos pregado a palavra de Deus, e a pergunta é, se nessa noite você, até eu estou de olhos fechados. Todos nós estamos de olhos fechados. Eu faço uma pergunta para você. Eu vou abrir só meus olhos quando eu fazer essa pergunta, a pergunta de Deus para você. Se você nessa noite quer dizer assim, levantando uma das suas mãos, eu reconheço, eu quero convidar Jesus a morar no meu coração. Eu quero convidar Jesus a fazer parte da minha vida. Quero conhecê-lo mais e mais. Você precisa levantar uma das suas mãos e dizer assim, eu quero. Não vou constranger você a vir aqui, mas eu vou abrir meus olhos agora. Somente eu, você e Deus sabe e saberá essa atitude de fé em reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você deseja fazer isso nessa noite, se você sentiu, ouvindo esses relatos de um apóstolo Paulo, relatos desta igreja, que não é uma igreja perfeita, como já foi dito aqui, mas é uma igreja que tem buscado a presença de Deus, buscado ter Deus no centro da igreja, das nossas vidas. Se você quer conhecer mais desse Deus, quer conhecer mais sobre Jesus, você levante uma das suas mãos. Neste momento, nesse ato de fé. Há alguém que gostaria de fazer? Amém. Deus seja louvado. Pode abaixar, querido. Deus está vendo. Deus está vendo. Glórias e glórias ao Senhor. Mais alguém que gostaria de ter esse ato de fé? Levante uma das suas mãos. Nós aqui queremos mostrar para você que Deus, no seu caminhar com Ele, você vai observar tudo aquilo que temos falado, pregado aqui neste lugar. É somente aquilo que Deus tem nos ensinado a falar. Não haverá nada que não seja de Deus, ou coisa humana que será falado. Mais alguém? Mais alguém que gostaria de fazer essa oração, já fez essa oração e gostaria de confirmar? Então vamos orar, queridos. Deus, Tu conheces essa pessoa que levantou a mão, Senhor. O Senhor conhece, Pai, desde o projeto dela, não ali com os pais, mas muito antes. Oh Deus, eu Te peço, Senhor, que o Senhor confirme essa linda decisão, Senhor. Confirme, Senhor, essa decisão durante a sua vida, Senhor. E que nós, como igreja, Senhor, possamos, se assim ela desejar, Senhor, nós devemos cuidar, discipular, amar, como o Senhor nos discipulou e treinou os discípulos a fazer, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que pela fé nós cremos, ó Pai, que onde houver uma salvação, Pai, que seja somente no Brasil, haverá festas nos céus. E eu creio, Pai, que neste momento está havendo uma linda festa nos céus, por essa pessoa que levantou a sua mão dizendo, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero entender mais de Deus. Ó Senhor, como o Brasil, como o mundo, precisa conhecer mais do Senhor, Pai. Eu Te peço, Senhor. Ó Deus, eu continuo orando agora, Deus, pedindo pela Igreja Batista Videira, Senhor. Eu continuo orando a Deus e pedindo a Deus que tudo aquilo que tem me encantou nesta igreja, como eu aqui relatei, Senhor, falando de missões.
Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a nunca perder esse foco, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a nunca perder o foco de orar pelo Brasil, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a nunca perder o foco de investir tempo, orações, aquilo que for necessário na vida das crianças e de cada um de nós que fazemos parte desta igreja. Essa igreja que é do Senhor e pertence ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo. Deus, esse texto é tão lindo, Senhor. E esse texto reflete a Igreja Batista Videira, uma igreja que se o apóstolo Paulo aqui estivesse, ele falaria, esta igreja é uma igreja que me dá muitas alegrias em todos os sentidos. E nós sabemos, ó Deus, que pela fé o Senhor tem feito isso conosco. Porque as coisas que nós temos visto aqui nesse lugar são coisas grandiosas, são presentes do Senhor a cada um de nós. E aqui nós queremos dizer, Pai, fazer aquilo que a igreja de Filipe fez com o apóstolo Paulo. E nós aqui queremos fazer com o Senhor. Mais uma vez, Pai, nesse culto, nós queremos renovar, Pai. Nós queremos renovar nosso compromisso com o Senhor. De continuar armando missões, cuidando de missões, até quando o Senhor voltar. Continue, Pai, nos abençoando nesse sentido, Pai. É a oração que eu faço. E a faço agradecido no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, irmãos. Nós vamos terminar o culto de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro eu vou pedir para o pastor, que acabou de nos trazer a mensagem, de ler para a gente 2 Coríntios 8, capítulo 8, verso 2. E é tão importante esse texto, porque ele fala sobre os crentes lá de Filipenses. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 2. Você não precisa ser rico para fazer missões. Fazer missões é proclamar para o mundo inteiro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele, que é o dono da igreja, não é o pastor é servo. E o dono da igreja deu essa ordem para a igreja dele. Eu quero que vocês anunciem de onde vocês estão até o final do mundo inteiro. Eu quero que a minha igreja seja uma igreja missionária. E por que a igreja de Jesus tem que ser missionária? Porque o nosso Deus é missionário. Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para nos oferecer salvação. E a gente vive, a tendência cada um tem seus problemas, né? Mas nós temos uma missão. E quando a missão é essa, então não tem nada que nos impeça. E a igreja de Cristo, ela é assim. Pode ser pobre, pode não ter rico, mas ela, se ela ama missões, ela faz missões. 2 Coríntios 8, versículo 2, pastor Isaac. No meio do mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em uma rica generosidade. A extrema pobreza deles estava se referindo aos crentes da Macedônia, a Filipos. Na extrema pobreza deles, o que eles faziam? Transbordava a generosidade, faziam missões. Então aqueles irmãos estavam passando por muitas dificuldades, mas faziam missões. E olha, meu irmão, meu amigo, minha amiga que visita, hoje em dia é muito comum, você que está me assistindo aí na internet, pastor rico. Então, pastor que só fala em dinheiro para ficar rico, comprar fazenda, comprar helicóptero, eu vou fazer umas perguntas. Pastor Vantuil, quantos helicópteros o irmão tem? Pastor Vantuil tem um Celta, e aí essa semana, pode falar, né, pastor? Pode. O Celta dele, o Celta é um carro bem, se você está vendo aí de outro país, o Celta é um carro
Me ajuda aí, irmão, irmão Vitor. O Celta é um carro, assim, digamos, simples, né? Carro simples. E aí estourou uma mangueira lá e vazou todo o combustível do pastor, coitado. Aí ele até me ligou para a gente, orou junto, né, pastor? Um perigo até, aquele negócio. Mas, graças a Deus, está arrumado já, está tudo certinho, né? Mas tem um Celta. Pastor Isaac, é Mercedes ou é... Como é que é o seu carro? O que é mesmo? Graças a Deus é um Fox. Fox, isso. E o meu é um H Benção. A gente faz por H Benção, né? Então, nós pastores trabalhamos para poder, essa igreja, enviar mais recursos para missões. Amém. Então, nós temos, em média, nesses 4 anos, com Covid e tudo, investido R$ 5.600 por mês em missões. E não falta recurso nessa casa. A igreja, com todas as contas pagas, tudo pago, tudo direitinho, e ainda paga antecipado, né, Gilmar? E Deus tem abençoado. E essa não é uma igreja que vem, se você fala assim, pastor, eu posso ir na igreja sem a minha carteira? Por favor, nem traga a sua carteira. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa do seu coração. Então, você pode vir e não precisa ficar pensando em, eu preciso de uma bênção de Deus. Quanto que é? Deus não cobra a bênção. Viu? Deus abençoa com alegria todos aqueles que clamam por Ele. Então, Deus não cobra a bênção. Isso aí é coisa de homens. A Bíblia não ensina isso. A gente ora e pede as bênçãos de Deus. Fiquem em pé agora, irmãos, né? Eu não sei quando Jesus voltará. Os anjos também não sabem. Deve ficar todo mundo curioso lá no céu, né? Quando que vai ser a segunda vinda? Mas quando eu vejo aqui a árvore de Natal, durante séculos, todo o Antigo Testamento, desde o Éden, foi prometido por Deus que ele enviaria o Messias. 2000 anos atrás, Deus cumpriu a promessa, mandou Jesus. Ele nasceu, nós celebramos o Natal por causa disso. Eu não sei se você sabe, mas a gente gosta muito de celebrar o Natal por causa da luz, porque Jesus é a luz do mundo. O mundo, por causa do pecado, está numa escuridão, num breu total. Mas aí vem aquela luz lá em Belém, e ele então aponta, ele clareia, ele alumia a nossa alma. E Jesus, ele nasceu com um objetivo: morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados. De forma que todo aquele que crê que Jesus morreu pelos seus pecados é salvo. E quando morrer aqui nesse mundo, vai viver eternamente com Deus. Quem diz isso? É o pastor Paulo, é o pastor Isaac? Não, é Jesus. É Jesus. Né? Morreu, teu nome está lá no livro da vida? Sobe. É graça. E quanto que eu pago por isso? Nada. Jesus pagou na cruz. É a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é fazer missões, tem que fazer por todo mundo. E agora vocês me acompanham. Ô, Gabriel, posso ir indo para cá falando? Não vai dar aquele chiado, não? E vocês vão me olhando. Enquanto eu estou vindo aqui, a irmã Maria José está assim, o que o pastor está fazendo? Eu estou vindo para cá. E aí, Gisele, tá bom? A irmã Val da coluna, né? Está aqui. Muito bem. Podem virar para cá, aqui a casa, ainda tem o chá ainda. Casal de visitante que fala, esse pastor está meio doido, né? Mas, olha, nós temos um plano, e esse plano, na verdade, a gente acha que podemos e devemos ampliar em 50% aquilo que investimos mensalmente em missões. Precisamos colocar mais uns 2.600 aí. Como que a gente faz isso? Simples. Aqui, o aluguel que a gente paga é em torno de 2.600. Então, se nós conseguimos, antes que Jesus volte, que ele está voltando, né, um lugar nosso, para não pagar aluguel, um lugar simples, mas nosso, aí então nós vamos ter mais 2.600 para investir em missões, vamos aumentar em 50%. Amém, igreja?
Então, nós vamos fazer uma campanha que está aqui atrás, né? Eu vou pedir para o irmão Edson, que é diretor de patrimônio, e cadê a Letícia para fotografar esse negócio aqui? Letícia com seu, coitado, o celular da irmã responsável por registrar os momentos já não tem mais memória faz tempo, né? Então, nós vamos descerrar essa campanha aqui. Mas antes, eu quero contar uma outra bênção, que é o mês do aniversário, né, que é da igreja. 4 anos, 2 de Covid, 1 ano que vai fazer aqui, mês que vem. Aqui é para a gente levantar R$200 mil numa campanha, sem atrapalhar missões, pelo contrário, a ideia é investir em missões que a gente conseguir economizar quando tiver nossa casa própria, né? Mas uma irmã da igreja procurou o pastor, repito, uma irmã da igreja procurou o pastor, não é o pastor que procurou ela, não, é ela que procurou o pastor. Pastor, senti no meu coração o seguinte: eu já sou uma idosa e eu tenho uma casa e eu quero que essa casa, quando o Senhor me levar para a minha casa lá em cima, eu quero que essa casa, no valor de em torno de R$500 mil, fique para a igreja. Quero passar para a igreja a minha casa, usos e frutos meu, enquanto aqui viver. Amém, igreja? Vocês aceitam? Né? Vai dizer que não aceita, que a irmã vai ficar chateada. Então, nós temos, é assim que é a videira, uma igreja que foca em missões, e agora temos lá no futuro, Deus sabe quando, uma casa no valor de R$500 mil, em valores de hoje. E temos essa nossa, aqui é uma bandeira de missões, e aqui, vamos lá, Edson, vamos tirar, cuidado com o diretor de patrimônio aí, que se danificar um negócio aqui, ai Jesus, danificou ali, ó. Isso aqui já estava? Não, depois estudamos. Eu amo a videira. Qualquer coisa fala que foi o Gabriel, filho do pastor Edmilson. Fala que foi ele. Campanha para aquisição de propriedade para a igreja, foi aprovado pela igreja. Aqui é o logo da igreja, são 80 quadradinhos isso aqui, imantados. Essa é a primeira e última vez que você vai... Não, primeira e última não. Primeira vez que você vai ver tudo certinho aqui. Domingo que vem, não vai estar mais esses negocinho aqui. Entendeu? Nós vamos tirar aqui, o irmão vai tirar. Aí, cada um desse daqui vale R$2.500. Toda vez que nós conseguimos juntar 2.500, e aí o tesoureiro coloca na conta da campanha para compra de propriedade, a gente coloca um quadradinho aqui. Quanto que vale isso aqui? 2.500. Juntou 2.500, separou. Não é para tirar de missões, não. Entendeu? A gente vai fazer, sei lá, doação. Quem é da videira sabe como é que é. O negócio vai aparecendo aí. Vai economizando aqui, economizando ali e tal. Ó, 2.500, coloca lá. Aí, quando tiver tudo prontinho, faltar isso aqui, nós vamos ter R$200 mil, na verdade, mais de R$200 mil, porque o valor vai ser aplicado, então vai ser um valor um pouco maior do que isso aqui. E isso daqui, espontaneamente, para quem desejar, eu quero dar uma oferta lá para a campanha Eu Amo a Videira, nós vamos fazer um almoço, vamos, sei lá, lá no próprio orçamento da igreja, vamos economizando e etc. E quem é da videira sabe como é que é isso. Para que, daqui a um tempo, eu não sei quando, Deus sabe, nós tenhamos a nossa casa, terreno, basicamente a visão é essa, embaixo é o templo, em cima a sala. Pronto, tá bom. Não é faraônico não, negócio, né? Mas aí nós vamos poder ampliar em 50% em valores de hoje aquilo que investimos em missões, porque não vamos ter mais que pagar aluguel. Esse é o objetivo. Não é para a gente ter um templo. Não, podia ficar sem templo. Mas a gente imagina que pode ter nossa casa
e aí investir mais ainda em missões. Aí você soma, Deus sabe quando, a casa que a igreja estará recebendo usos e frutos dessa irmã, e nós temos então o Senhor da videira cuidando da sua videira. Amém, igreja? Então está lançada a campanha Eu Amo a Videira. Vamos orar e nós estaremos assim nos despedindo. Que bom rever Vitor, Vanusa, né? Vanusa começou esse negócio de coluna, foi com você. Aí depois foi para a Val, aí a Aline, começou com ela ali. Parece uma epidemia esse negócio. Você que nos visita, muito obrigado por ter vindo. Venha sempre, a videira está aqui por você e para você. Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos refletir sobre a importância de missões, de uma igreja missionária. Sabemos, ó Deus, que não tem sentido uma igreja voltada para si própria. Ela precisa estar voltada para missões. Sendo assim, ó Deus, esta igreja que te pertence, seja ela sempre uma igreja missionária. Abençoa todos que aqui estão, todas as famílias aqui representadas. Abençoa, ó Deus, e cura os enfermos. Coloco a minha esposa, a irmã Cristina, e tantos outros, ó Deus, que temos orado, pastor Antenor, e outros, ó Deus, que estão enfermos. Pai Santo, coloca a tua mão de graça e poder sobre eles. Coloca a tua mão, ó Deus, de justiça e paz sobre o Brasil. Que, ó Deus, o Senhor nos conceda uma semana de paz, em meio a tantas turbulências, que o Senhor, nosso pastor, cuide de nós. Que o amor do nosso Senhor, nosso Deus, a paz de Jesus Cristo e o conforto do Espírito Santo sejam sobre todos, agora e sempre. Amém. Amém. Boa semana para todos. Estão convidados aí para um chá